Bom dia, hoje são 26 de junho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais uma aula de língua portuguesa. Vou mostrar aqui, mais uma vez, um erro que ocorreu e ocorre com frequência, que ocorreu numa revista também, revista Veja, e aqui na revista Isto É. Repito, um erro muito comum. Então vamos aqui, estou com a revista Isto É, desta semana, datada do dia 24 de junho de 2020, número 2632, uma revista que é publicada semanalmente, revista Isto É, assim como também a Veja, a Carta Capital e a revista Época. Aqui na página 65 desta revista, uma matéria sobre o estádio do Maracanã, estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, na página 65 aqui da revista. E aqui mais um erro de língua portuguesa, e um erro muito comum. Eis aqui ó, a matéria, ó. Maraca, que é o Maracanã, 70 anos aí de existência, estádio do Maracanã. Muito bem, gente, aqui mais um erro de língua portuguesa. A matéria aqui foi feita pelo jornalista Antônio Carlos Prado. E aqui eu assinalei, ó, aqui um erro de língua portuguesa. Vou aproximar você aí, aproximar o texto, melhor dizendo, da câmera. Então vamos aí. Acompanhe o que está escrito aí, ó. Diz assim: goste-se ou não de futebol, é no mínimo falta de interesse cultural visitar a cidade sem passar pela rua Professor Eurico Rabelo, aonde ele se localiza. Então aí está dizendo o jornalista que quem vai ao Rio de Janeiro sempre visita o Maracanã, e que esse Maracanã ele está situado na rua Professor Eurico Rabelo. Agora veja aí o erro de língua portuguesa. Está aqui na expressão aonde ele se localiza, isto é, ele colocou aí aonde o estádio Maracanã se localiza. E aí está o erro de língua portuguesa, gente. Ele colocou aí aonde ele se localiza, quando o certo seria onde ele se localiza, e não aonde ele se localiza. Entendeu? Aí está o erro. Eu fiz um quadro aqui, bem explicativo, para que você veja aí. Preste bem atenção no quadro aí, ó. Eu coloquei assim: onde e aonde. Aonde, veja aí, o que é aonde? É o encontro da preposição a, que você vê aí, ó, à direita, acima. Como é que se forma a palavra aonde? A preposição a mais o advérbio onde, advérbio de lugar. Então, quando uma palavra exige a preposição a e em seguida aparece a palavra onde, aí existe o encontro. Fica aonde. A preposição a se une à palavra, ao advérbio onde. Então, na expressão aonde, grave bem, esse a sempre será uma preposição que deve ser exigida pela palavra que vem antes, e aí o verbo. Quando um verbo exigir a preposição a, e a palavra onde vier, você quiser empregar a palavra onde, então será a mais onde dará aonde. Já a palavra onde, à sua esquerda e acima, sem a preposição, é o normal, gente. Onde, você emprega onde, quando a palavra anterior não exigir uma preposição a.
Aí você emprega apenas onde. Se a palavra exigir um verbo, geralmente, exigir uma preposição a, então você vai juntar esse a com mais onde, aí vai dar aonde. Então aonde, o verbo sempre tem que exigir a preposição a. Se o verbo não exige a preposição a, então não será aonde, apenas onde, onde. Então é isso aí, ó. Na rua tal, onde ele se localiza, o estádio Maracanã, onde ele se localiza, e não aonde ele se localiza, porque o verbo localizar não exige a preposição a. Se não exige a preposição a, então será só onde. Quando exige a preposição a, aí será aonde. É simples assim, gente. Veja os exemplos para ficar mais claro. O primeiro aí, eu coloquei, você vai aonde? O certo aí é aonde, ó. Você vai aonde? O certo é aonde e não onde. Por quê? O certo é aonde? Porque esse verbo aí, ó, vai, é o verbo ir. E esse verbo, ele exige a preposição a. Pode ver, faça um teste aí. O verbo ir, na forma conjugável aí, ó, vai. Você vai. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir exige a preposição a. Você diz assim, vou à Fortaleza. Olha aí, esse a é uma preposição exigida pelo verbo ir. Vou à Fortaleza. Você não diz vou Fortaleza, vou Fortaleza. Não, você diz vou à Fortaleza. Olha aí. Você não diz vou São Paulo. Você diz vou a São Paulo. Então você vê que essa preposição a é exigida pelo verbo ir. Vai. Pelo verbo ir, vou, entendeu? Se o verbo exige a preposição a, e você quer colocar o advérbio onde, então vai haver a união, ó. Você vai aonde? Viu aí? Aonde porque existe a preposição a. Se não existisse aqui a preposição a, seria só onde. Onde e nada mais. Vamos ver mais um exemplo. Você encontrou o menino onde? Olha aí, agora é onde e não aonde. Por quê? Porque para ser aonde, eu preciso de um verbo que exija a preposição a. E o verbo aí, ó, é encontrar, encontrou. Não exige a preposição a. Você diz, encontrei o menino. Você encontrou o menino onde? Então, aí é onde, porque não há exigência do verbo encontrar, exigindo aí uma preposição a. Então é só onde, entendeu? Porque o verbo não exige a preposição. Se exigisse, seria aonde. Outro exemplo. Aonde, olha aí, aonde você chegou? O verbo chegar, gente, exige a preposição a. Ele diz aí, ó, você chegou a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Você não diz, cheguei Sobral. Não. Você diz, cheguei a Sobral. Você não diz, cheguei Curitiba. Você diz, cheguei a Curitiba. Então esse a é uma preposição exigida pelo verbo chegar. Se você vai colocar o advérbio depois, o advérbio onde, então esse a exigido pelo verbo vai se unir ao advérbio onde, formando aonde. Entendeu? Então aí, ó, aonde você chegou? Ou então, você chegou aonde? Aí é aonde, porque esse a é uma preposição exigida pelo verbo anterior ou posterior. Só que tem que ser exigida pelo verbo. Então o verbo chegar exige a preposição a. Se você vai usar o advérbio onde, então tem que ser aonde. Outro exemplo. Onde o Maracanã se localiza? Ou onde o Maracanã se localiza? É o exemplo aí da revista, só que aí a revista errou. Colocou aonde o Maracanã se localiza. Não, porque o verbo localizar
não exige a preposição a. Se ele não exige a preposição a, então vai ser só onde e não aonde. Outro exemplo. Onde você encontrou isso? Onde você encontrou isso? Aí é onde e não aonde. Por quê? Basta olhar o verbo. O verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguma coisa. Não exige a preposição a. Se o verbo não exige a preposição a, então o advérbio é apenas onde e não aonde. Outro exemplo. Onde moro, não há escolas. Onde moro, não há escolas. O certo aí é onde. Onde está certo. Por quê? Olha o verbo. O verbo aí, ó, é o verbo morar. O verbo morar, eu moro. Eu moro, ó, em Fortaleza, moro no Rio de Janeiro, etc. Então o verbo morar não pede a preposição a. Se ele não pede a preposição a, então não pode ser aonde. Porque para formar aonde, esse a de aonde é uma preposição exigida pelo verbo. Então, diante de palavras assim, advérbio, onde e aonde, quando for aonde, você deve ter o cuidado. E também o onde. Você tem que olhar o verbo. Se o verbo que estiver se referindo a esse advérbio, onde ou aonde, se esse verbo exige a preposição a, então será aonde. Se o verbo não exige preposição a, então você escreverá onde ou falará onde. Entendeu? É simples assim. Você tem que olhar o verbo, se ele exige preposição a ou não. Se exige, então é aonde. Se não exige, é apenas onde. Entendeu? Muito obrigado.